Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Open Bank Week. É um evento para discutir esse importante tema, a implementação do Open Banking no Brasil. Conosco aqui está um time de especialistas, né? O João André, do Departamento de Regulação do Banco Central. João, dá um oi aí para o pessoal. Boa tarde, todo mundo. Prazer estar aqui no evento. Obrigado pelo convite. Vamos conversar, esse assunto é muito bom. Beleza, João. Tá também o Mardilson Queiroz. O Mardilson é consultor também no Departamento de Regulação aqui do Banco Central. Tudo bem, Mardilson? Boa tarde, pessoal. Tudo bem. Esperamos que tenhamos uma tarde aí de boas informações e discussões sobre o Open Bank. Prazer. Muito bom. Também do Departamento de Regulação, Diogo Silva. Dá um oi para o pessoal aí, Diogo. Boa tarde, gente. Esperamos ter aqui uma tarde bastante produtiva e elucidativa sobre esse tema tão apaixonante, pelo menos para mim. E, por fim, o Aristides Cavalcante, que é chefe adjunto no Departamento de TI do Banco Central. Boa tarde a todos. Será um prazer estar debatendo esse tema aqui, trazendo um pouco de pitada de tecnologia nesse tema inovador. Muito bom, muito bom. Obrigado, Aristides. Vocês viram aí que é um time bastante qualificado. O pessoal está trabalhando aí para implementar o Open Bank no Brasil já há alguns anos. É um processo importante para o nosso país. E eu começo assim com uma pergunta muito básica, né? A gente precisa, tem pessoas aí especialistas nos assistindo, mas também temos gente que não entende muito do assunto, gente que não conhece os conceitos básicos, tá? Então, eu começo perguntando assim, o que é Open Banking? Alguém podia aí me ajudar? Eu sou leigo, eu sou jornalista, não sou do ramo, eu queria entender um pouco melhor. O que é Open Banking? Você sabe tudo, Eduardo. Posso começar, pessoal? Posso puxar aqui? Vai lá, Igor. Legal. Então, vamos lá. O Open Banking traz um conceito muito simples, né, que é a pessoa poder compartilhar. E quando eu falo pessoa, né, empresa, famílias, né, todo mundo poder compartilhar suas informações dentro do sistema financeiro, então levar sua informação de um lado para o outro e compartilhar serviços também, né, ele poder aproveitar de serviços de vários lugares, não só daquele banco ou daquela instituição que ele tem aquele relacionamento. Então o conceito ele é muito simples, mas o que de fato, né, quando a gente traz esse conceito que parece tão simples como eu estou falando aqui, o potencial de transformação que isso permite, ele é gigante. Então, no final, o que a gente está falando aqui é uma mudança de fundamento. É uma mudança de fundamento no sistema financeiro. É uma mudança de fundamento que, inclusive, vai permitir a plena digitalização do sistema financeiro. Então, as pessoas... Bom, me explica um pouquinho melhor. Hoje, o sistema financeiro no Brasil, ele não é aberto? Eu não posso escolher um banco X ou banco Y ou a cooperativa Z? Eu não tenho essa liberdade. Hoje, o sistema financeiro não é aberto? Hoje, as pessoas têm possibilidade de escolher com quem vai fazer qualquer tipo de negócio, né? Inclusive lá dentro da sua vida financeira. Mas qual que é a grande dificuldade no sistema financeiro? Quando a gente fala de sistema financeiro, a gente está falando de um ambiente que tem que ser muito protegido. Então, você tem toda aquela preocupação. A gente está falando da poupança das pessoas, a gente está falando de pagamentos, né, fluxo de recursos. A gente está falando de crédito, que não é trivial, porque se está emprestando um recurso para uma pessoa e depois essa pessoa tem que ter condições de pagar no final. Então, por tudo isso, o ambiente, o sistema financeiro, ele tem que ser muito blindado, ele tem que ser muito regulado. A coisa funciona em cima de credibilidade, em cima de relacionamentos longos, o que dificulta algum fluxo, né, dentro do sistema financeiro. Então, você tem algumas barreiras naturais, porque a gente está falando de um ambiente assim, né, um ambiente em que a gente está tratando do dinheiro das famílias, né, tá tratando de empréstimos, que são... Então, tudo isso pressupõe um relacionamento, pressupõe credibilidade. Então, o que acontece? Como é que eu consigo pegar um crédito numa instituição financeira?
eu pego quando a instituição financeira conhece o meu comportamento. Eu tenho um relacionamento, muitas vezes um relacionamento de longa data. Então, é ali que eu estou, é ali que eu vejo quais são os serviços prestados, os serviços que estão disponíveis para mim, é ali que eu vou cotar um crédito, ou quero abrir uma conta, ou um cartão, ou qualquer tipo de coisa. Então, eu tenho relacionamentos que são, por natureza, por tudo isso que eu estou explicando, mais duradouros, você cria aquele vínculo. O que acontece quando a gente abre isso? O que é abrir, né? A gente está falando, a primeira coisa é tecnologia, porque eu só consigo dar fluidez da pessoa poder ir de um lado para o outro, levar informação, quando está tudo digitalizado. Então, imagina num ambiente digitalizado que eu tenho operacionalmente uma facilidade de levar lá meu dado do banco, que eu estou lá, tenho meu relacionamento há muito tempo, para um outro banco, para uma fintech ou tal. Então, a primeira coisa, eu preciso de tecnologia. Então, tudo está digitalizado, eu consigo mudar de um lado para o outro. Tá? E a segunda questão, quando a gente está tratando disso aí, e a gente quando eu estou falando de crédito, por exemplo, imagina a dificuldade que na verdade, é todo o processo que foi feito, ou tudo que foi construído dentro do meu relacionamento, o banco olhando para mim, olhando o meu comportamento, entendendo a minha capacidade de pagar. Agora eu empacoto tudo isso de forma digital e consigo levar para qualquer outro lugar. Então, dentro desse mundo, né, tecnológico, em que eu consigo transportar agora esse meu relacionamento para outro lugar, o que facilita aqui para esse novo agente que está chegando aqui? Aquele tempo gigante que levou para eu construir aquilo, né, para ter aquele entendimento, para aquela instituição ter aquele entendimento sobre o meu comportamento, agora vira segundos. Né? Eu mando ali, aquilo ali está totalmente formatado, e aquela outra instituição entende o que eu preciso, entende o meu comportamento e pode me ofertar um produto muito mais próximo da minha necessidade. Então, quando você fala sistema financeiro aberto, aí eu já pergunto aí para o Diogo, que pegou a palavra, quando você fala sistema financeiro aberto, nós estamos falando do livre fluxo de informações, é isso, Diogo? Então, deixa eu, assim, até voltar um pouco no tempo, né? Então, o Banco Central já vem falando de portabilidade de dados, portabilidade de relacionamentos desde 2006. Só que era um processo que não era padronizado. Na verdade, o prazo também não era um prazo assim, curto, né? Tinha um prazo, porque não estávamos ainda pensando no mundo digital, como hoje a gente já consegue pensar. Então, o grande mérito que a gente está fazendo aqui agora com o Open Banking primeiro, padronizar como é que vai dar esse compartilhamento de dados e serviços, o que reduz custos de integração. Então, a instituição que vai ser a receptora dos dados, ela vai saber de antemão o que ela precisa fazer para poder se comunicar com aquela outra instituição, para poder pegar os dados que o cliente consentiu. E a premissa básica, então, como eu acabei até adiantando, é o consumidor no controle, né? Então, o consumidor decide com quem, quando, por quê e por quanto tempo aqueles dados vão ser compartilhados. Então, o compartilhamento pressupõe que vai ter um serviço que vai ser prestado para aquele cliente a partir desses dados. Então, por isso que a gente fala, o compartilhamento é para finalidades e por tempo determinado. O cliente está no controle, o cliente, a gente fala, está ali no banco do motorista, ele é o titular dos seus dados. Então, essa foi uma grande mudança que até a nossa legislação já está indo por esse caminho. O Open Banking, ele não trata só de pessoas naturais, trata também das pessoas jurídicas. Então, a gente absorve muito do que está na legislação que trata de proteção de dados pessoais, de sigilo bancário, que o cliente precisa dar o comando, o cliente que vai startar o processo, porque ele vai receber um serviço de melhor qualidade, com preço mais baixo. Só que o processo, depois disso, o Banco Central está padronizando, como eu falei, para que ele ocorra em tempo real e também para garantir não só a segurança, mas também que a própria experiência do cliente em toda essa jornada seja transparente e conveniente. Então, assim, só resumindo assim,
O cliente vai controlar, então, tá? Então, quem vai ter os dados dele, por quanto tempo e por quê, é uma decisão única e exclusiva do cliente. Deixa eu ver se eu entendi bem aí. Vocês estão falando, então, que é o sistema financeiro aberto, porque tem um livre fluxo de informações, e quem decide isso, em última instância, é o cliente, que está no comando, e quem decide como e para que compartilhe seus dados. E o Open Bank é esse processo de institucionalização de como se dará esse compartilhamento dentro do sistema financeiro. Aí eu já pego esse gancho aí e faço uma pergunta para o Mardilson. Mardilson, mas por que isso é bom para o cidadão, para o usuário dos serviços e produtos financeiros? Então, Eduardo, a gente pode ver isso da seguinte perspectiva. Primeiro que toda essa padronização que foi dito, né, ele permite a criação, e vendo dessa perspectiva, a criação de uma grande rede social financeira em que o cliente está sob controle. De que forma esse controle? Ele vai decidir o que, quando e para quem compartilhar. O que? Tanto as suas informações como os seus recursos que ele tem disponível no sistema financeiro. Ora, isso representa o quê? A comoditização de dois insumos importantes para qualquer serviço financeiro. Isto é, a informação e os seus recursos, quer seja dinheiro ou quer seja ativos financeiros que estão custodiados no sistema financeiro como um todo. Então, nós estamos derrubando barreiras, né, para que novos modelos de negócios e novos agentes possam chegar ao cliente de uma forma simples e fácil e ofertar um produto customizado para aquele cliente, tá? Sem a demora de se chegar a esse processo, porque tudo está digitalizado e na ponta do dedo do cliente, né, quer seja no seu mobile ou no seu computador. Bacana. E aí me faz pensar numa questão rapidinho, João, já te passo a palavra. Me faz pensar numa questão rapidinho. Nós estamos falando em conectar clientes, cidadãos, instituições financeiras de diversos tipos, diversos tamanhos, em todo o território nacional. E aí a minha pergunta para o Aristides, para trazer o Aristides para a conversa, como é que você faz tudo isso conversar quando a gente fala em termos de tecnologia? Bom, assim, para fazer uma analogia, eu gosto muito de fazer uma analogia tecnológica quando a gente fala de Open Bank, né? Muitas pessoas, né, estamos vivendo aqui, trabalhando em home office, com um notebook, e temos alguns gadgets ou acessórios conectados. Antigamente, essas portas que nós tínhamos nos nossos notebooks não eram padronizadas. Então, quando você comprava um notebook, você estava preso a todos os acessórios daquele determinado fabricante por causa que a porta não era compatível. A partir do momento que essas portas são padronizadas, nós aqui, a partir do momento que escolhemos um notebook, podemos escolher um monitor de outra marca, podemos escolher um mouse de uma terceira marca, até um gadget, por exemplo, como uma cafeteira, por exemplo. Então, essa flexibilidade, dessa padronização de interconexões permitiu a você construir o seu home office, com os acessórios que você achava melhor para a sua necessidade. De forma similar, isso vai acontecer no sistema financeiro. O cliente, a partir desse momento, dessa capacidade de interconexão padronizada e segura, utilizando tecnologias como APIs, o cliente vai poder construir o seu próprio banco. Eu vou poder ter uma conta de pagamento em determinada instituição. Se outra instituição me oferece a melhor proposta de crédito, eu vou poder interconectar essa outra instituição dessa proposta de crédito à minha conta de pagamento e assim para demais produtos e serviços financeiros, onde o cliente vai estar empoderado para construir o seu próprio banco, customizado à sua necessidade, através justamente dessas interfaces padronizadas, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de negócio. Muito bom. João, você ia falar, te interrompi, desculpe. Não, tranquilo, cara. Só acho que um ponto importante aqui, porque geralmente quando a gente fala de Open Bank, a gente pensa muito em dados, né? Então eu vou compartilhar meu dado, informação e tal. Mas essa grande rede que a gente está criando, né, essa grande tubulação, toda padronizada, né, como o Aristides muito bem colocou, agora as portas todas são iguais, os plugs todos têm 3 pontinhas e se encaixam e tal.
elas não, dentro dessa grande rede de relacionamento, não passam só informações, tá? Mas passam também serviços dentro do sistema financeiro. E o mais importante deles é o pagamento. Então, a gente está falando aqui de iniciação de pagamento também. A gente está falando de proposta, de encaminhamento de proposta de crédito. A gente está falando também de operações de crédito. Então, a gente está falando de várias questões aqui, vários serviços que são prestados pelo sistema financeiro, que vão passar também dentro dessas tubulações padronizadas. Então, é exatamente no ponto que o Aristides colocou. Eu consigo compartilhar meus dados, eu passo por essa tubulação, conforme o meu consentimento, né, conforme minha aprovação, o Diogo também muito bem colocou, o Mardilson. Isso permite que lá outra instituição, entrada de novos que chegam, pensando melhor, novos produtos, encapsulem um produto específico para mim, né, ou apropriado para mim, mas permite que eu usufrua de serviço de vários outros, como o Aristides muito bem colocou. Então, eu consigo, com esses plugs, plugando aqui no meu notebook, né, acho a analogia do Aristides foi muito boa, e criar o meu ambiente, né, o meu ambiente financeiro, no final, o meu banco. Então, não são só dados, não se trata só de dados, mas se trata de serviço do sistema financeiro. Então, parece assim, para o cidadão, aí, o cliente, parece muito promissor ter aí o controle de sua vida financeira, poder se relacionar com quem quiser, escolher serviços mais adequados, criar um dashboard aí onde ele tenha à sua mão diversas opções, poder comparar. E aí, João, eu te pergunto o seguinte, bom para o cidadão e para as instituições financeiras, para o sistema financeiro, o que isso representa? Assim, quais as oportunidades que isso abre? Então, vamos lá. Primeiro tem uma questão mais, acho que terrestre aqui, que são os próprios processos internos das instituições. Hoje a gente sabe, se você pegar ainda instituições maiores e tal, você tem um monte de sistema, tem aqueles sistemas legados, falam línguas, né, diferentes, você tem... Os plugs são diferentes, as portas são diferentes. Quando a gente traz esse novo fundamento, então todos os bancos vão ter que falar a mesma língua e as coisas começam a mudar, o início da coisa já mudanças nos processos internos das grandes instituições. Então, os próprios servidores, aquela parte mais por trás ali, né? Ele começa a ter uma grande revolução, os caras começam a ter que mudar tudo aquilo ali. Então, você já tem um ganho operacional grande, então, alterando lá suas plataformas, para que tudo isso, para conseguir integrar tudo isso, né, para conseguir trazer para um ambiente que a gente está falando que é rápido, né, no mundo de APIs e tudo aquilo lá. Então, a primeira coisa é essa questão operacional. A segunda questão é que agora, dentro do sistema financeiro, todos falam a mesma língua. Então, eu consigo também acessar informações de outras instituições, eu consigo atingir clientes que a instituição tinha um pouco mais de dificuldade para atingir, agora fica muito mais fácil, né, porque o meu relacionamento na verdade, o relacionamento da instituição com aquele cliente, ele é acelerado, né, da forma que a gente está comentando aqui. Então, ele tem essa oportunidade de atingir mais clientes. Ao mesmo tempo, o mercado todo, num ambiente competitivo, o que acontece? Inovação. Né? Porque eu tenho entrantes, eu tenho participantes pensando num nicho específico, criando produtos novos. Tudo isso começa a acontecer no mercado de forma aberta. Então, isso estimula também a própria movimentação das instituições. Então, uma instituição tradicional, que está acostumado com aquele modelo de negócio um pouquinho mais tradicional, né, com aquele cliente que está buscando ali só os produtos daquele ambiente. Quando a gente abre esse mundo, esse cliente começa a olhar outros produtos, a própria instituição também começa a olhar esses outros produtos. Então, você tem todo um incentivo de inovação que é muito salutar para o próprio sistema financeiro. Então, acho que a gente tem algumas questões aí importantes. Diogo?
Bem rapidinho, eu, Margilson, até complemento. Então, a gente fala muito, de redução de assimetria de informações, então, como o João falou, agora, que a gente considera o dado novo petróleo, né? Então, você tem informações mais completas sobre aquele seu cliente, te permite entregar um produto de melhor qualidade, mais compatível até às expectativas daquele cliente. Eficiência, o João também falou eficiência, só que acho que o principal mérito do Open Banking é que ele é um ecossistema, a gente não é um produto único, né? A gente está entregando ferramentas para o surgimento de novos modelos de negócio. Um novo modelo de negócio é o próprio iniciador de transações de pagamento, que a gente pode mais para frente até comentar sobre ele, que é uma nova modalidade de instituição de pagamento que foi criada. Mas a questão o Open Banking veio para ficar. Então, as instituições, e pelo Open Banking já existir desde 2018 em outras jurisdições, né, começou lá no Reino Unido, as instituições até de grande porte estão vendo que elas vão precisar realmente mudar os seus processos, seja de, agora que tem acesso a mais dados, eu vou ter que racionalizar o processo, inclusive de trabalho, para poder entregar um serviço para o cliente. E com essa possibilidade de mobilidade, eu vou ter que realmente estar ali sempre na vanguarda, porque senão outra instituição pode a qualquer momento fazer uma proposta para o cliente e esse cliente teria facilidade de migrar o relacionamento. Então, no final das contas, a gente aumenta a eficiência do sistema financeiro, a gente melhora a qualidade dos produtos que estão sendo entregues e as instituições, todas, de alguma forma, ficam até em igualdade de condição, porque, como eu falei, agora a decisão é do cliente levar o dado de um lado para o outro. Então, o que vai determinar não necessariamente vai ser a marca da instituição, mas o produto que vai ser entregue. Estamos falando de mais competição, mais inovação. Mardilson queria comentar também. Diz aí, Mardilson. Não, é isso. Nessa mesma linha, essa grande rede de relacionamento financeiro, social financeira, ela vai estar permitindo um grande ecossistema financeiro no qual as instituições elas vão ter um novo pensar de forma mais eficiente, mais competitiva, no que diz respeito a onboard dos clientes, concepção dos produtos e distribuição dos produtos. Tudo isso vai mudar para essas instituições, para melhor, tá? O que leva a uma maior competição e uma maior adequabilidade dos produtos. O onboard vai ficar mais fácil, qualquer instituição vai ter acesso aos dados de um potencial cliente que ele não tinha acesso. Segundo, a concepção dos produtos agora, banco, eu não preciso fazer tudo in-house, né? Eu consigo pegar do que tem de melhor no mercado e fazer a concepção conjunta do produto. Terceiro, distribuição, um grande problema para qualquer indústria. Essa grande rede social financeira vai ser um canal de distribuição dos produtos financeiros de todas as instituições. Então, isso é bem eficiente. Muito bacana. Adicionar uma componente aí nessa questão, Daniel, a componente tecnológica. Muitas organizações vão ter que passar por um processo de transformação, porque hoje muitas organizações trabalham com informações dos seus clientes. A partir desse momento, elas vão poder ter acesso à informação do mercado, de clientes de outras instituições. Então, tecnologias como ciência de dados, Big Data, Machine Learning, inteligência artificial serão fundamentais para que as instituições possam transformar essas informações em verdadeiro conhecimento, para, de certa forma, assim, poder desenvolver novos produtos e novos serviços para o sistema financeiro. Muito bacana. Então, só para deixar claro aqui para quem está nos assistindo, o Open Banking não é um produto, ele é uma infraestrutura. Posso dizer assim? Ele é uma estrada ou uma rede de estradas por onde vão trafegar todos os tipos de carro, todos os tipos de veículo. Pode ser como uma nova internet do sistema financeiro, se a gente nova internet. Eu sempre falo que não é um produto, é um fundamento. É um fundamento que tem como base uma série de conceitos, padrões e tal, e uma infraestrutura também por trás. Então, é um fundamento soft e um fundamento hard aqui. E aí todos os produtos vão ser construídos em cima desses fundamentos. Então, geralmente assim. João, pegando esse seu gancho aí, queria que você comentasse aí para a gente. Nós estamos falando o quê? De
universo inteiro. Nós estamos falando do sistema financeiro inteiro, diversos tipos e tamanhos de instituições. Nós estamos falando de uma base tecnológica comum que precisa ser construída. Isso deve dar um trabalho danado para ser implementado, né? Qual é o modelo que o Brasil optou para implementar essa infraestrutura, esse fundamento que você se refere, e como é que está se dando o relacionamento entre esses diversos entes que vão fazer parte dessa grande internet do sistema financeiro? Excelente pergunta, Eduardo. A gente vai levar aqui umas 5 horas para dar todos os detalhes, mas vamos tentar resumir. Mas, cara, o modelo brasileiro, né, a gente olhou muito o que está acontecendo no mundo, a gente tentou trazer aqui tudo que está funcionando, tentou aprender com todos os erros e tudo, para tentar fazer a implementação aqui no Brasil. Mas como você bem colocou aqui, para a gente começar essa conversa, para a gente conseguir montar essa grande rede, né, esse ecossistema, que a gente está falando do sistema financeiro inteiro, né? No Brasil são mais de 1.000 instituições, né? Então a gente precisa de muita coordenação, né? Então, além de toda a regulação que a gente está fazendo aqui, porque sem a diretriz do regulador a coisa de fato não acontece, mas além dessas grandes diretrizes que a regulação coloca do Open Banking, a gente tem todo um ambiente em que a gente tenta construir, a gente tenta montar essa coordenação no mercado, tá? Então, a gente montou uma estrutura de governança para a implementação do Open Banking, então, e com base nessas diretrizes regulatórias, a gente criou, dentro dessa estrutura, aí, ela foi montada com os representantes dos principais segmentos do sistema financeiro, né? Então, a gente separou lá, hoje são 7 assentos, um conselheiro independente, na verdade, e 6 representantes do mercado, que tem lá um conselho deliberativo dentro dessa estrutura de governança. Embaixo desse conselho deliberativo, a gente tem vários grupos de trabalho, tá, que vão montar todos os padrões. Então, essa estrutura de governança, primeiro, né, ela é responsável pelas definições mais operacionais. Então, por exemplo, padrões de API, o escopo de dados, como é que vai ser o detalhamento de cada dado, como é que é o plugzinho da API, como é que é o processo de segurança quando o cara vai logar nessa API. Então, está tudo dentro desse ambiente de governança, então é um processo quase de autorregulação, em que eles discutem tudo aquilo ali, discutem primeiro dentro dos grupos de trabalho, são centenas de pessoas mobilizadas para essa discussão, né? Depois isso é tudo deliberado nesse conselho, com essas 7 cadeiras, com participação do Banco Central. Então, é um ambiente de coordenação do mercado, mas com participação do Banco Central. Depois, tudo isso volta para o Banco Central e a gente cria alguns manuais, né, dentro da regulação, volta lá para o mercado e, a partir daquilo ali, tudo ali é implementado. João, pelo que eu estou vendo aí, é muita conversa, né? Assim, é muito diálogo, muita interação, esse sistema todo aí, né? Sim, não é o Banco Central que está definindo como vai ser o Open Banking no Brasil. É um processo participativo em que o próprio sistema financeiro define, em conjunto com o Banco Central, as regras dessa integração que está sendo construída. Então, me parece que é um processo, imagino, assim, não sei se outros países adotaram outros modelos, mais talvez top-down, né, em que o Banco Central define as regras e as instituições seguem. Acho que o Brasil escolheu um sistema mais democrático, é isso, Diogo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente seguiu algo mais próximo ao modelo da Europa continental, que a Europa continental não tem um padrão único, né? Então, lá no Reino Unido, eles optaram de ter uma entidade responsável pela implementação do Open Banking, que se chama o BII, e ele
tem dentro dele discussões de mercado, e se não houver consenso, tem um chair, que é indicado pela autoridade de concorrência lá no Reino Unido, ele toma a decisão. Esse modelo aqui não foi possível, né? Então, até porque, vamos dizer assim, a estrutura jurídica brasileira é diferente da estrutura jurídica britânica. Então, o que a gente definiu? As regras gerais do ecossistema foram definidas pelo Banco Central, tá? Então, isso aí, o Banco Central ouviu a sociedade, passou por um processo de consulta pública, definiu as principais regras do ecossistema, entra quem são os participantes, qual é o escopo de dados, questão de responsabilidade, e até o fluxo que tem que ter consentimento, autenticação e confirmação. Então, coisas dessa natureza, o Banco Central já definiu, obviamente, ouvindo a sociedade e levando em consideração todos os argumentos que foram trazidos. O que a gente deixou para essa estrutura propor para o Banco Central são os padrões técnicos e questões mais operacionais para a implementação. Então, aqui no Brasil, a gente definiu a implementação em 4 fases que dependem, inclusive, da complexidade do que está sendo compartilhado. Isso vem sendo definido ao longo do processo. Então, por exemplo, para a fase 1 já houve definição e implementação, que é uma parte de dados abertos. A fase 2, dados cadastrais internacionais, o Banco Central após subsídios do mercado. Então, o que a gente está fazendo nessa estrutura? Possibilitar um ambiente aberto de discussões entre participantes. Ali, a gente buscou que seja representativo e plural. Então, ali, uma associação que representa grandes bancos tem o mesmo poder de voto do que uma associação de fintechs de crédito, por exemplo. Então, ali, como é uma medida de concorrência, a gente realmente definiu um campo meio aberto mesmo para discussão. O Banco Central ali acompanha, presta esclarecimentos, ajuda, mas deixa livre para o mercado fazer a proposição. O Banco Central incorpora no seu processo regulatório. Novamente, ele busca os princípios do Open Banking. Então, se alguma definição por parte do mercado fere algum princípio objetivo do Open Banking, o Banco Central faz o ajuste e coloca na regulação, então, as questões mais operacionais e quais são detalhadas pelo próprio mercado. A questão da estrutura é que ele não se limita a ser propositivo, ele tem a parte de implementação. Então, as instituições participantes, elas, no final das contas, são a estrutura de governança. Então, elas aderem ao Open Banking, fazendo registro no diretório de participantes, e elas são responsáveis pela infraestrutura de suporte que é mantida por essa estrutura de governança. Então, lá, por exemplo, além do próprio diretório de participantes, que é lá onde fica claro quem é participante do Open Banking, tem também a questão, inclusive, de autenticação de participantes que essa diretória auxilia. Também tem ali mecanismos de transparência. Então, por exemplo, o portal do Open Banking Brasil é mantido por essa estrutura. Questões relacionadas à recepção de demandas, que pode ser de desenvolvedor, de consumidor, mas a gente pode detalhar isso mais para frente. E até questões, inclusive, de ter um mecanismo de resolução de disputas entre as partes. Então, essa infraestrutura, vamos dizer assim, mantida pelo mercado, ela inicia com a proposição de questões que o Banco Central depois vai regulamentar do ponto de vista técnico, mas depois ela tem a responsabilidade até pela manutenção dessa infraestrutura comum que todas as instituições ali vão se beneficiar. Até eu queria perguntar... É complexo. Diga. Não, complexo, só para falar assim, é uma rede complexa, mas se for pensar assim, talvez ali é onde o Banco Central gasta mais tempo, porque ela é crucial até para a credibilidade do Open Banking no final das contas. E a gente está satisfeito da forma como as coisas estão evoluindo. Tá? Bacana, eu até pego esse gancho aí do que você comentou, perguntar para o Mardilson como é que tem sido aí a participação das instituições, a adesão a esse modelo que o Banco Central propôs de condução, de criação desse arcabouço, e perguntar assim, por que a gente escolheu esse caminho? Quais as vantagens desse modelo aí mais participativo que o Banco Central escolheu trilhar? Tá. Bom, primeiro que a participação tem sido bem ativa das instituições, temos até nos surpreendido positivamente, da forma como está sendo conduzido, como o Diogo falou, a estrutura
está funcionando. Claro, é desafio, né? Porque ao mesmo tempo que a estrutura tem que se construir, ela já tem que decidir e implementar. Isso tudo demanda bastante, né? Mas esse caminho, ela tem a ver um pouco com a questão institucional política de cada jurisdição, né? E no Brasil nós temos um direito que é positivo, né? Então entendemos, e é tradição nossa, a gente começar obrigando, tá, por meio de regulação, a criação dessa rede. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi por um caminho de, ok, vocês são obrigados a criar essa rede, mas vocês vão ser o proprietário da rede e vocês vão ter a governança dela, obedecendo os princípios, os objetivos e o que é necessário ter dentro da regulação, pela regulação. Então, se você for comparar algumas jurisdições, você vai ter caminhos diferentes. Depende muito, como eu disse, da forma das instituições e do direito de cada jurisdição. Por exemplo, Hong Kong e Singapura, eles partiram por uma questão mais de mercado, tá? O Banco Central apenas sendo o orientador, mas tudo estava vindo e decidido e definidos alguns princípios pelo mercado. Como o Diogo falou, na Europa já foi um pouco parecido como a que nós adotamos aqui no Brasil. O importante é que esse caminho ele vai deixar um grande legado. Esse caminho que nós optamos, eu entendo que o legado é o quê? É essa estrutura de governança que ela vai ser eterna, né? Então, essa estrutura que é bancada pelo mercado, né, com a governança do mercado, seguindo as orientações do Banco Central, ela vai servir de sempre aperfeiçoar o Open Banking, né? O Open Banking ele é um organismo vivo e eterno, né? Ele só tem data para começar, ele não tem data para terminar. Logo, o papel da estrutura de governança é fundamental para isso, né? Eu acredito muito, Eduardo, lá no futuro, que por meio dessa estrutura, né, o próprio mercado vai decidir e brotar APIs, interfaces, né, dentro do próprio mercado, sem o Banco Central necessariamente ter que impor, tá? Então, eu acredito que nós vamos chegar numa maturação tal que os plugs e as interfaces e os padrões vão brotar naturalmente, tá? Endogenamente dentro do sistema. Muito bacana, tem boas perspectivas aí, parece bem interessante mesmo. Aí eu mudo agora um pouco de tema, saindo aí da governança, queria ouvir o Aristides. Nós estamos falando de compartilhamento de dados, né? Então, eu sou o senhor dos meus dados, eu decido com quem eu quero compartilhar, para qual finalidade, parece bem interessante. E aí eu queria que o Aristides comentasse aí questões relacionadas à segurança desse processo de compartilhamento de dados, como é que isso vai acontecer, o que garante essa segurança, como é que o Open Bank, o arcabouço do Open Bank conversa com a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei do Sigilo Bancário. Meus dados continuam sob sigilo, mesmo eu compartilhando com outra instituição, eu ainda tenho essa segurança. A minha pergunta é um pouco mais prática, Aristides. O que você me conta a respeito desse tema? Com certeza, os seus dados estão seguros e continuarão seguros. Primeiro, para esclarecer alguns pontos. Primeiro, todo o Open Bank foi pensado, estruturado com base fundamental nessa questão das privacidades, da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Sigilo Bancário. O segundo ponto é que todas as instituições participantes do Open Bank são instituições reguladas e autorizadas pelo Banco Central, sujeitas a toda a regulação do Banco Central relacionada às questões de segurança cibernética e proteção de dados. Ou seja, o Open Bank ele é tão seguro quanto qualquer serviço hoje do sistema financeiro. Eu vou dizer até faz um pouco mais. Dentro da estrutura do Open Bank, nós estamos definindo controles adicionais específicos para o próprio Open Banking. Como, por exemplo, estão sendo construídos e definidos junto ao TI
padrão de certificação digital específico para o Open Bank. Esse padrão permitirá que tanto a instituição transmissora quanto a receptora conversem com protocolos específicos e canais de segurança específicos de criptografia, garantindo a proteção dos dados. Essa comunicação, o pessoal fala API, não é somente o API, está utilizando um padrão específico chamado FAP, né, Financial Grade API. É um padrão de API específico, rígido em termos de segurança, focado para sistema financeiro. Ou seja, nós estamos construindo, dentro da estrutura de governança, né, em colaboração com o mercado, padrões específicos e adicionais de segurança cibernética. E acho que o passo fundamental de tudo. O trânsito desses dados pressupõe uma ação fundamental, que é o consentimento do cliente. Né? A partir de as pessoas pensavam, qualquer instituição vai ter acesso aos meus dados? Não. Você, em algum momento, em determinada instituição receptora, que você acredita que essa instituição possa lhe oferecer um produto e um serviço financeiro do seu interesse, e essa instituição, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, vai pedir autorização para acessar os seus dados, quando o cliente chegar na instituição transmissora, na instituição custodiante dos seus dados, ele vai observar que vai ter um pedido de consentimento, que tem, primeiramente, uma finalidade específica, que tem que estar claro, e um prazo de validade específico. Se o cliente estiver de acordo com aquele acesso de dados para aquela finalidade dentro daquele prazo, ele pode consentir o acesso e, a partir daí, a instituição receptora passa a ter acesso a esses dados. E aí o cliente pergunta, mas se eu não quiser mais? A qualquer tempo, o cliente é soberano, ele pode cancelar este consentimento e a instituição passa a não mais ter acesso aos seus dados. É um passo fundamental. O cliente, o cidadão, ele é soberano desse processo. Os dados pertencem a ele, não pertencem a nenhuma instituição. E assim, ele tem soberania sobre esses dados, podendo fazer compartilhamento segundo a sua vontade e segundo os padrões de seguranças, digamos assim, mais rígidos que existem mundialmente até em outras jurisdições em termos de compartilhamento de dados. Aristides, para a gente ter aí um exemplo um pouco mais concreto, eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver se você me diz se eu estou errado, tá? Então, digamos, eu tenho hoje um relacionamento com o Banco X, meu salário é depositado lá, eu pego o empréstimo lá, eu aplico minhas poupança que eu eventualmente tenho lá, meu relacionamento é com a instituição, ela me conhece, sabe o meu histórico de pagador, sabe quanto que eu movimento por mês, etc. Ela conhece a minha vida financeira praticamente toda, qual é o uso que eu faço do meu dinheiro. Beleza. Hoje só essa instituição sabe. Quando o Open Bank estiver plenamente implementado, eu quiser, por exemplo, pegar um financiamento imobiliário, quero comprar uma casa, e aí eu vou numa instituição B, diferente daquela que eu sempre tenho relacionamento. Essa instituição não me conhece, né? Ela não sabe como é que se eu sou bom ou mau pagador, ela não conhece o meu histórico, ela não tem dados. Nesse momento, eu posso autorizar a instituição B a pegar dados com a instituição que eu tenho relacionamento tradicional, e a partir daí a instituição B vai poder, inclusive, eventualmente me dar melhores condições de financiamento, tendo em vista o meu histórico de bom pagador. É esse o desenho? E aí, esse consentimento que você está falando é isso? Ocorreria dessa forma? Eu vou pegar seu exemplo e até esclarecer um pouco esse processo que tem algumas etapas. Até no passado, vou falar da experiência pessoal, quando tinha esse processo, você acabava tendo que imprimir um bocado de papel de históricos daquele outro banco e levar para outra instituição para pedir um histórico de fazer uma proposta de crédito imobiliário, né? A ideia do Open Bank é não ter o papel. Então, nesse caso, como é que vai ser essa jornada do cliente? Dentro da instituição, e você está querendo que ele ofereça uma proposta de crédito imobiliário, ela vai pedir, olha, você tem relacionamento com outro banco? Você diz, tenho. Olha, eu posso te oferecer uma proposta melhor se eu souber, se eu tiver acesso aos dados históricos de transações de conta corrente, por exemplo, um período. Então, você diz, olha, tudo bem, pode fazer o pedido de consentimento junto à instituição transmissora. Então, esta instituição fará o pedido. O segundo passo é o cliente, através de canais eletrônicos da sua instituição, atualmente,
chegar perante a instituição e dizer, sim, eu autorizo que a instituição que está querendo me oferecer uma proposta de crédito possa acessar os meus dados, meu histórico da minha conta corrente. A partir do momento que eu autorizo formalmente, através de canais digitais, na instituição transmissora, a instituição receptora poderá, então, acessar essas informações e, a partir do momento que ele acessa informações, ela poderá lhe conhecer melhor, saber que você tem um histórico de bom pagador, que, na verdade, você tem um amplo histórico junto ao sistema financeiro e te oferecer uma proposta de crédito imobiliário mais adequada ao seu perfil. E a partir dessa proposta, e eventualmente, por exemplo, vamos até colocar o seguinte cenário, se por uma questão você não fechar a proposta de crédito com aquela instituição que pediu acesso às informações, e você disser, não, olha, eu vou cancelar essa autorização de acesso, você é soberano enquanto cliente para cancelar o consentimento de acesso aos dados. E aí eu pergunto para o João André, né? Nós estamos falando aí do mundo ideal, tudo deu certo, coisa e tal. Por acaso, alguma coisa sai errada nesse processo aí? Tá? Sei lá, a instituição B não cancelou, a instituição não cancelou a minha autorização, eu pedi para cancelar, não cancelou, ou passou mais dados do que deveria para outra instituição, e eu, como consumidor de produtos e serviços financeiros, vou ter a quem reclamar? Como é que vai funcionar isso? Então, Eduardo, sem prejuízo, é claro, né, dos canais de reclamação aqui no Banco Central, porque a gente está tratando de 2 instituições financeiras, né, então qualquer coisa que saia do script, né, um descumprimento de regulação, o cliente tem né, todo o direito de vir reclamar aqui no Banco Central, então tudo isso aí está previsto na regulação, então qualquer coisa que saia, né, sem prejuízo desses canais que a gente já tem hoje, da ouvidoria, lá dos nossos RDRs, os canais normais que a gente tem no Banco Central, a estrutura de governança, que é essa que está tratando lá dos processos, né, da padronização, dos processos operacionais e da infraestrutura toda que está por trás, que está suportando esse processo, eles têm um canal também para atender essas questões e tal, inclusive na parte de resolução de disputa entre instituições. Então, primeiro, toda a responsabilidade está bem definida, né, na regulação e pela própria autorregulação. A gente tem lá o que cada um tem que fazer, o que cada um pode fazer, tem que estar sempre dentro do consentimento, tudo isso. Os processos são todos rastreáveis, porque a gente está falando aqui de tecnologia, tudo digital, então todos ali sabem o que foi consentido, né, sabem quando uma informação foi enviada de uma instituição para outra. Então, é mais fácil de você entender aonde saiu errado, o que deu errado, né? Então, você tem canais ali da infraestrutura e tem canais dentro do próprio Banco Central. E aí, depois, essa investigação toda aí a gente vai ter dentro também dos 2 ambientes, né? Dentro da própria infraestrutura que tem as isso. Próprias instituições são obrigadas, né, João, a atender os seus clientes, tá? Os seus clientes. Né? Quer seja a instituição receptora ou a instituição transmissora, ela terá os canais também próprios dela para atender. Não importa se o problema foi na receptora ou na transmissora, elas são obrigadas a dar encaminhamento. Esse é um ponto importante, né? Porque os 2 são responsáveis, né? As 2 instituições são responsáveis. Tanto a instituição transmissora... Não, desculpa, João. Não, é que você pode apresentar reclamação também nos canais próprios de qualquer uma das 2 instituições, tá? Então, elas têm aqueles canais já tradicionais de saque, ouvidoria, a ouvidoria sendo talvez um canal de segunda instância ali, administrativo. Como o João falou, o cliente ele pode agora também apresentar via o Service Desk, que é algo que foi criado ali na estrutura para poder também recepcionar demandas aí gerais, aí ele pode ser demanda de consumidores, de desenvolvedores, de outros participantes.
E, novamente, também, o Banco Central pode ser acionado, o cliente também ele pode, de qualquer forma, acionar o Poder Judiciário a qualquer momento. Então, assim, a gente tentou montar, primeiro, um ecossistema que seja seguro, mas, de qualquer forma, que também o cliente tenha acesso a, se ele precisar tirar alguma dúvida, apresentar alguma reclamação. E eu acho que a infraestrutura de suporte que está sendo montada, eu acho que é bem robusta nesse sentido. Tá? E a questão própria que o Aristides falou de cancelar a qualquer momento o consentimento, pode também qualquer uma das duas instituições que participaram ali do compartilhamento, tá? Tanto na receptora quanto na transmissora. O cliente vai ter essa... João ia comentar, João? Não, sobre essa isso questão? que eu ia falar, que a gente tem ambas, tanto a instituição transmissora como a receptora, elas são responsáveis, né, por esse compartilhamento. Então, um cliente pode acionar até uma delas só, e isso vai ter que ser tratado, né, e encaminhado, né, e às vezes até a ponto de ter lá a resolução de disputa que hoje a gente foi criada na infraestrutura também do Open Bank. Pessoal, nós já estamos aqui caminhando aqui para os finalmente, aqui na nossa live aqui sobre Open Banking, para esse evento importante que é o Open Bank Week. Aí eu passo a palavra aqui para o Mardilson, eu queria que o Mardilson comentasse para mim, quais são os desafios de comunicação para a comunicação desse novo arcabouço, desse novo universo que vai ser o Open Bank? Como é que você enxerga o desafio de comunicação? O desafio é muito grande, né, Eduardo? Porque primeiro que você tem várias vertentes onde essa comunicação tem que chegar. Quer seja interno dentro do Banco Central, já começa aí, primeiro vertente de comunicação. Segundo, o próprio mercado, né? Uma coisa é a estrutura estar par e passo com o Banco Central nas definições, né, e nos procedimentos a serem adotados. Outra coisa é essa informação chegar nas instituições e dentro das instituições ser distribuída de forma a que se alcance o objetivo. Então, essa outra vertente do próprio mercado é um desafio de comunicação muito grande. E, por último, a sociedade, né? É uma vertente de comunicação em que se faz muito importante, porque, como falamos aqui, o Open Bank é uma ideia, um fundamento, né, em que os clientes bancários e a sociedade, eles vão ter uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de entender o poder que eles têm, né, na mão, tá? Que até então não é tão claro para a maioria do cidadão, né? Que é o poder da sua informação, do seu dado. Então, isso é um processo de comunicação que tem que ser vencido, né, para que se tenha, de fato, o bom uso, né, e se alcance o objetivo com esse sistema financeiro aberto. Para fazer frente a esse desafio, né, nós temos o nosso papel do Banco Central de comunicação, você, Eduardo, é um dos grandes responsáveis e tem tocado isso aí de forma muito bem, e, ao mesmo tempo, estamos usando a estrutura de governança para isso, né, que é um outro serviço, que é a estrutura de governança, por meio da criação de portal na internet, de disseminar, né, quer seja para os participantes, para os desenvolvedores e para os clientes bancários. Então, o desafio é grande. Se alguém aí mais quiser comentar aí qual é o desafio de comunicação que vocês enxergam aí para a implementação do Open Banking. Eu queria só fazer um comentário. Diogo, quer falar? Depois eu falo. Não, até vendo em outras jurisdições, né, muitas vezes é mais fácil explicar para o consumidor os benefícios do que você tentar explicar para ele o que é Open Banking. Né? Onde o Open Banking chega do que explicar toda essa rede, essa infraestrutura que tem por trás. Então, assim, o Banco Central viu como algo que vai aumentar a concorrência, mas vai também aumentar a inclusão financeira, vão ter ferramentas ali de educação financeira para as
famílias, as empresas poderem fazer seus planejamentos financeiros. A questão no caso, hoje, a grande maioria das pessoas não vai saber o que é o Open Banking, né? Então, até uma brincadeira que eu faria, né? Um engraçadinho que talvez conheça inglês vai falar, talvez é o horário que o banco abre a sua dependência, né? Então, a gente vai ter um trabalho aí bem grande, teremos parceiros, né? Claro, a própria estrutura, as instituições, certamente outras associações civis aí vão ter interesse em disseminar o que é. A questão, talvez, quando a gente for fazer a comunicação para o consumidor, tem que ser de uma forma que o consumidor, de fato, consiga vislumbrar os benefícios que ele vai ter com o Open Banking. Então, é muito diferente de outros projetos que o próprio Banco Central já teve. Como eu falei, é um produto, é mais fácil você mostrar um produto do que você vender uma ideia. Só que com a ideia, a gente imagina que vão florescer inúmeras soluções aqui que vão agregar valor para o consumidor. E eu acho que com isso fica mais fácil essa comunicação. E acho que é o principal desafio do Open Banking no momento, tá? É isso, como fazer uma comunicação efetiva para o consumidor que vai vislumbrar benefícios com o Open Banking, mas que hoje não sabe o que é o Open Banking. João? O meu comentário era um pouco nessa linha, né? Porque a gente não está tratando de um produto, né? A gente está tratando de um fundamento. As pessoas não vão saber o que, nem interessa muito, bom, isso aqui é um Open Banking ou nada. O que as pessoas vão perceber é que a vida delas está ficando mais fácil. Assim como a gente está vendo essa transformação digital lá em todos os setores, que é mais fácil pedir um carro para te levar de um lado para o outro, pedir uma comida, né, que chega na sua casa com maior velocidade, as pessoas vão começar a perceber a facilidade de pegar produtos novos, a facilidade de acionar uma instituição ou outra, né, a facilidade de passar as suas informações de um lado para o outro. Então, de fato, é um fundamento, né, a gente não está falando de um produto. Então, eu acho que a comunicação, o grande desafio de fato, como o Diogo falou aí, passar um pouco os benefícios, né, antecipar um pouco essa facilidade que está chegando e dar uma clareza, né, um conforto de que tudo isso a gente está fazendo num ambiente seguro, que a gente está fazendo num ambiente que está sendo controlado pelo Banco Central. A gente está fazendo tudo isso dentro de um ambiente que está dentro do perímetro regulatório e com todos os processos muito robustos nessa parte de segurança, como o Aristides detalhou aqui muito bem. Eu acho que é muito nessa linha. Tá, pessoal, nós estamos realmente agora indo para os finalmente. Eu vou fazer uma última pergunta aí para vocês. Qual é a visão de futuro que vocês têm para esse assunto? E queria que vocês dessem um recado final aí para o nosso público do Open Bank Week. Então, começando aí pelo Mardilson. Por favor, Mardilson, qual é a sua visão de futuro aí em relação a esse tema? De uma forma bem resumida, Eduardo, a visão de futuro é assim, eu espero daqui a uns 5 anos, a gente olhar para trás, como é que a gente vivia sem Open Bank no relacionamento do sistema financeiro, tá? Um pouco disso, né? Até fazendo analogia ao Steve Jobs em relação aos celulares mobile que ele inventou na concepção dele. Hoje a pessoa nem sabia o que era aquilo. Por que eu preciso disso? E hoje você não vive sem isso. O Open Bank vai ser isso. A gente não vai estar tão inerente no sistema financeiro, né, que vai ser natural, né? Eu acredito muito nisso. E como eu tinha falado antes, só finalizando, o Open Banking, ele é vivo, ele veio assim para ficar, ele não tem fim, e as evoluções dele vão ser natural, né? Muito natural, e para os clientes, cada vez mais, né, as gerações novas já nascem digitais, então vai ser muito natural, né, lá na frente, o uso do Open Bank. E o importante é que o Open Bank, ele, como já dito aqui, ele não é um produto em si. O que isso quer dizer? Olha, você vai estar usando o Open Bank sem saber. E ótimo, tá? Você não precisa saber que você está usando o Open Bank. O que precisa saber é que você está no controle, né, das suas informações e no controle
do tipo de relacionamento, com quem você quer relacionar e da forma com quem você quer se relacionar. Então, isso para mim é o futuro, né, que eu vejo do sistema financeiro aberto. Aristides, qual é a sua visão de futuro para o Open Banking no Brasil? Eu vou fazer sempre a analogia, né, do Open Banking com a internet e sistema financeiro. Assim, que alguns mais antigos como eu começaram na faculdade, ver a internet começando, e assim, tinha internet e de repente apareceu um site que eu podia pedir pizza. Um tempo depois apareceu um site que eu podia comprar livros. No outro dia podia ter um site que eu podia reservar um hotel, ou até depois comprar uma passagem aérea. Então essas coisas foram acontecendo gradativamente, transformando nossas vidas. Da mesma forma será o Open Banking. É diferente do Pix, que o Pix teve na data tal, a pessoa já podia fazer um Pix, já marcava a data esperando fazer. O Open Banking ele vai começar, começou na fase 1, né? Está sendo implementado gradativamente. Mas a partir do momento vão começar a surgir produtos que as pessoas não saberão, mas estamos utilizando do Open Banking para entregar aquele valor ao cidadão. Isso, de certa forma, vai ser uma jornada que, como o Marcos falou, daqui a 5, 6 anos, terá mudado a nossa forma de nos relacionarmos com o sistema financeiro sem mesmo nem a gente perceber como aconteceu, mas que muda radicalmente o nosso processo, essa maneira com que nós nos relacionamos com produtos e serviços financeiros. Bacana. Diogo, o que você conta aí para gente? Então, nosso modelo já é ultra ambicioso, se você for comparar com outras jurisdições. A gente começa com 700 participantes, a gente já começa com crédito, que outras jurisdições, por exemplo, não focaram seus esforços, mas no Brasil a gente quer dinamizar o mercado de crédito. E, principalmente, em fase 4 de Open Banking, a gente já começa a pensar no modelo que é de Open Finance. Então, não estamos mais tratando de serviços bancários tradicionais, né? Então, não só mais crédito, conta, pagamento. A gente começa já a falar de investimento, seguro, previdência complementar aberta. Isso até reforça a SUSEP, então ela está com processo aí de consulta pública, né? Em breve terá sua regulação sobre Open Insurance, e é isso, vai ter que ter uma compatibilização, uma integração entre Open Banking e Open Insurance. Também estamos já falando de Open Investment, então o Open Banking ele começa a já tratar de outros produtos financeiros, então o cliente consegue compartilhar a sua vida financeira com outros entes autorizados a funcionar por esses reguladores, sempre no ambiente seguro, com o cliente no controle. Mas com uma visão ainda mais ambiciosa, a gente pode olhar para modelos como o do próprio Austrália, que já começa a falar de Open Energy, Open Telecoms. Então, sendo ainda mais ambicioso do que a gente pode imaginar que no futuro esses outros segmentos da sociedade que também têm dados de clientes poderão se integrar aqui nesse ambiente de Open Finance, Open Banking, etc., e aí, de fato, poder dizer que, de forma ampla, o cliente tem controle sobre todos os seus dados, tá? Então, já estamos vendo movimentos em outras jurisdições nesse sentido. Então, pode ser uma alternativa de futuro, tá? Então, como o Vardilson falou, a gente está sabendo essa aqui bem claro, mas daqui a pouco vão surgir inúmeras soluções que você pode olhar para trás e falar, por que a gente não teve essa ideia lá atrás? Mas vai ser uma evolução natural e vai depender muito do que vai ser criado pelo mercado e o que a sociedade mesmo vai demandar, tá? Então, o que a gente só pode falar é que veio para ficar. Então, o Open Banking vai fazer parte da vida das pessoas, ainda que elas não saibam exatamente que aquilo que está por trás é Open Banking, Open Finance, Open Insurance ou outro nome que seja dado para isso. Obrigado, Diogo. João André, qual é a sua visão de futuro para o Open Banking no Brasil? Cara, eu acho que o pessoal já falou muito bem, né? E eu só quero reforçar o que eu falei no início. O que a gente está fazendo aqui é permitindo a digitalização plena do sistema financeiro, do mundo financeiro. Né? Se for pensar aí, como o Diogo colocou, nas próximas fases, e tendo em conta aqui que esse é um processo inevitável, né? A digitalização é um processo inevitável, a gente vai chegar num mundo em que a vida financeira
toda das pessoas vão estar interconectadas e ela vai decidir que caminho tomar, mas as possibilidades vão ser plenas. Ela, com facilidade, usando um celular, ela vai poder tomar todas as suas decisões financeiras, com todo o suporte, porque a gente está falando de inteligência artificial, né? Produtos que vão embarcar, internet das coisas, vão estar ligados na temperatura do seu ar-condicionado, né? no seu despertador, e na sua conta bancária, e vão poder tomar a melhor decisão possível, usufruindo de tudo que a tecnologia traz para a gente. Então, para mim, isso é um processo de digitalização pleno do mundo financeiro, e, como o Mardilson comentou, as pessoas daqui a uns anos nem vão entender como a gente vivia sem tudo isso. Pessoal, obrigado a todos. Encerramos aqui agora a nossa participação aqui no Open Bank Week. Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom evento.